Olá Mancini, boa noite. Flávio Ortega, repórter da ESPN. Mancini, queria que você falasse um pouco como é que foi o trabalho nesses últimos dias para você recuperar emocionalmente, psicologicamente o time depois do que aconteceu domingo, né? Aquela goleada. E se você puder também falar um pouquinho sobre esse cara que surge como iluminado, né? Predestinado com as duas últimas vitórias fora de casa, que é o Everaldo. Fala um pouco sobre esse talismã que tem entrado aí no segundo tempo nesses dois jogos e feito gols assim importantíssimos para subir um pouco na tabela. Obrigado. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Realmente o Everaldo ele foi decisivo em dois jogos e no final do jogo, né? Isso mostra que além do time não desistir, nós sabemos que a característica do jogador é exatamente de jogar para frente. Então esse conceito que está sendo modificado dentro da equipe, ele tem surtido resultado e quando a gente tiver um pouquinho melhor acostumado com ele, acho que a equipe vai ganhar muito com isso daí. E que foi outra pergunta mesmo, cara? Sobre psicológico, depois do último jogo. Então, mas tem que voltar? Não. Não, pode não. E sobre o aspecto emocional da equipe, nós tivemos 2 dias, né, um pouco mais de 72 horas do último jogo, que foi difícil de engolir até hoje, né, e a maneira que eu uso é sempre olho no olho. Eu acho que o futebol ele tem que ter uma série de cobranças e o elogio faz parte também. No caso de domingo foram muito mais cobranças, mas sempre olhando no olho, falando a verdade. Você, além de corrigir, você cria uma empatia muito grande e você se compromete sempre a melhorar, né? Então as conversas também são utilizadas. A gente fez questão de, na segunda-feira, bater um papo um pouquinho mais longo para que todo mundo entendesse aquilo que aconteceu e que rapidamente a gente tirasse isso de todos nós. Tudo bem, Mancini? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria saber de você se o Corinthians já está com a sua cara. Quando eu digo isso, é para tentar entender se o Corinthians jogará as próximas partidas sem um centroavante de origem, já que você tem apostado bastante em jogadores de velocidade que atuam mais na frente. Jô, Bozelli não vem num bom momento, mas alguns jogadores, como o caso do Everaldo, têm dado conta do recado. Gustavo Mantuan hoje, que começou pela primeira vez como titular, fez gol. Eu queria que você analisasse a partida desses garotos, jogando mais com os jogadores de velocidade. Olha, Bruno, eu acho que é uma situação que pode acontecer, né? É mais uma alternativa, não quer dizer que o Corinthians vai jogar sempre sem centroavante, mas é uma alternativa. Sempre que você tem alguma dificuldade na montagem do elenco, você recorre às peças que tem. E o futebol ele é muito engraçado e ele é muito amplo porque ele te dá possibilidades de mexidas, de entrada de jogadores, de mudança de sistema de jogo, de mudança de característica, né? Então, se de repente o Vasco esperava o Corinthians jogando com centroavante mais adiantado, houve uma certa surpresa, porque o Mantuan fez um falso 9, um atleta de muita explosão, de velocidade, né, que tem jogo técnico também, então ele e o Casares incomodaram bastante no primeiro tempo e ao longo do jogo de uma maneira geral. Então é uma alternativa que pode ser usada sim. E sobre a cara do time, eu acho que aos poucos a gente vai botando a nossa metodologia de treinamento, que é um pouco diferente do que os atletas vinham fazendo, e talvez por isso a equipe caia no segundo tempo, porque os estímulos são estímulos diferentes. O conceito de jogo é um conceito diferente. Então isso faz com que o jogador precise de uma adaptação e eu estou vendo o esforço de todos eles para que rapidamente a gente adquira isso. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, ficou nítido mais uma vez esse jogo, algo que a imprensa vem falando bastante sobre o time do Corinthians, que é a parte física. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, acabou caindo tecnicamente na segunda etapa porque morreu em campo. Você concorda com essa análise? E se você concorda, como ajustar isso no meio de uma temporada que vocês nem tempo para treinar têm? João Paulo, boa noite. Eu seria muito leviano se eu falasse de profissionais que passaram no clube, até porque
nós temos amizade com os dois que me antecederam e eu sei do trabalho que foi feito. Eu acho que o mais importante nesse momento é falar realmente a verdade, que nós estamos trocando os estímulos da equipe, então por isso há uma necessidade de um tempo maior que infelizmente a gente não tem. Agora nós teremos 7 dias e nós vamos intensificar um pouquinho o estímulo. Não quer dizer que o time esteja mal fisicamente, mas sim não acostumado a um estímulo de velocidade. E isso faz com que o atleta realmente sinta mais dentro de campo. Normalmente, quando você troca um pouquinho da metodologia, há um período de readaptação do atleta. E eu acho que nós estamos passando por isso. Mas eu espero que rapidamente os atletas entendam aquilo que está sendo pedido, que é um futebol agressivo, para que a gente possa melhorar, não só dentro de campo, em termos táticos, em termos físicos, mas também na qualidade do futebol. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Eu queria saber primeiro da escolha do Marlon e não o Bruno Mendes, porque você optou por um e não pelo outro. E também eu gostaria de saber, de novo no segundo tempo, depois de um primeiro tempo mais organizado, assim como tinha acontecido contra o Flamengo, o time foi para uma trocação, né? Como se fosse no MMA, aquela trocação com o Vasco, e tomou o empate, quase tomou a virada, ficou perto de acontecer isso algumas vezes em contra-ataques. Por que do segundo, se você concorda primeiro que do segundo para o primeiro tempo houve uma desorganização um pouco ali, que as linhas não ficaram tão próximas como no primeiro tempo, os jogadores estão próximos um do outro, e por que isso voltou a acontecer no segundo tempo, caso você ache realmente que aconteceu? Olha, é o que eu acabei de dizer, né? O estímulo hoje é um estímulo diferente, é um estímulo de uma equipe que agride mais, que joga em velocidade, que procura ter a bola e ocupar os espaços que são deixados pelo adversário. Aconteceu isso na minha partida inicial, que foi lá de Curitiba, e aconteceu hoje novamente. Muito bem no primeiro tempo e teve uma queda na segunda etapa. E aí, quando eu faço as trocas, a equipe dá uma reacendida. Isso é natural, porque o estímulo é um estímulo diferente. Então, se você vinha jogando com uma organização tática de uma forma, e aí chega uma nova equipe e muda esse sistema de jogo, é natural que os atletas sintam, e isso vai demorar um pouquinho mais ainda, né? Hoje são 9 dias de trabalho, 10 dias de trabalho, já é o terceiro jogo, então muita coisa a gente está acertando na boca, que o futebol te dá essa oportunidade também, mas é importante dizer que dentro de campo as coisas vão se ajustar. Eu acredito muito nisso, eu tenho a minha convicção daquilo que eu estou passando para os atletas, e os atletas estão comprando a ideia, mas é natural que a gente espere um pouquinho mais e que gradativamente a equipe vá subindo de produção. Sobre o Marlon, foi uma aposta daquilo que eu vi nos jogos, né? Nós acabamos hoje vendo uma grande partida do Marlon junto com o Gil. O sistema defensivo, ele se comportou muito bem, até mesmo com a entrada do Fábio Santos, então nós temos que realçar. Eu sei da importância do Bruno Mendes na equipe, no elenco, e eu tinha a opção de entrar com um ou com outro, e o treinador sempre vai ter essa opção, mas a minha escolha foi por aquilo que eu vi no dia a dia. Eu acho que eu acertei, porque hoje a dupla de zaga foi muito bem, não só no jogo aéreo, como embaixo também. Marcaram um atleta muito difícil, que é o Ribamar, que é um atleta forte, que tem jogo aéreo, e se saíram muito bem. Oi Mancini, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Eu gostaria que você falasse sobre o Mantuan. Primeiro, as informações que você recebeu dele ao chegar no clube, o que te foi passado, se era um atleta até que você já conhecia, como você vem vendo o Mantuan nesses treinamentos que você teve, em quais posições ele pode ser escalado, como ele pode render mais, e que você também analisasse a atuação dele na partida de hoje. Obrigado. Olha, eu já conheci o Mantuan, porque quando eu enfrentei o Corinthians ainda pelo Atlético Goianiense, o Mantuan entrou no jogo e ele quase desarrumou o sistema defensivo naquela oportunidade. E eu, quando acertei com o Corinthians e cheguei,
Eu fiquei muito atento a esse jogador, porque eu sei que é um jovem, que é uma promessa do Corinthians. Ele hoje atuou como um falso 9, porque é um atleta dotado de força e de velocidade e de uma ótima técnica. Então ele pode atuar em qualquer das duas extremas, ele pode atuar como um falso 9, ele pode atuar como meia também. Então eu não tenho dúvidas em afirmar, não só porque eu estou acompanhando o atleta há 10 dias, mas que se trata de um jogador que pode nos ajudar e vai nos ajudar muito ao longo da temporada, e arrisco dizer até que o Corinthians tem uma joia nas mãos e que, se bem dirigido, certamente vai render frutos. Mancini, muito boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Agora no comando da equipe você tem 2 vitórias e uma derrota, né? 2 vitórias contra times que estão na parte de baixo da tabela e uma goleada sofrida para o Flamengo, que é um time que está lutando pelo título. Eu queria saber até que ponto dá para a gente fazer esse recorte. As vitórias mostram um Corinthians melhor, um Corinthians mais competitivo, ou os adversários que o Corinthians jogou nas vitórias acabam contribuindo para isso? São adversários com não tanta qualidade quanto o Flamengo, né, que foi o time que o Corinthians jogou na rodada passada. Eu digo isso até porque o próximo adversário é o Internacional, que é um time que também está brigando lá em cima. Marco, boa noite. Nós jogamos 2 jogos fora de casa, vencemos 2 adversários em jogos difíceis e tivemos a derrota diante do Flamengo, que eu quero acreditar, com a sequência de jogos, que foi um acidente de percurso. Não diante da qualidade do Flamengo, porque todos nós sabemos, mas da falta de competitividade que aconteceu no jogo. Então nós temos uma sequência agora com o Internacional, antes nós temos o América. Então é importante a gente saber em que situação hoje nós estamos. Eu falava há pouco ainda da mudança de característica da equipe, então isso também denota um certo tempo, mas com a sequência de jogos eu vou poder analisar melhor se foi realmente um acidente de percurso ou se nós temos que melhorar, que eu sei que temos em muitos quesitos, mas se nós temos que melhorar também em todas as partidas, ainda não só no sistema tático, para não afastar do jeito que nós vimos em alguns momentos do jogo, como também na fragilidade que nós mostramos na última partida. Boa noite, Mancini, boa noite a todos. Samir Carvalho, do Portal UOL. A pergunta que eu faço, Mancini, é uma pergunta tática. Você hoje abandonou o esquema 4-2-3-1, até com variações do 4-1-4-1, né, que é um esquema 4-2-3-1, e hoje atuou no 4-1-3-2. É um esquema que eu vi o Jorge Jesus utilizar no Flamengo, deu muito certo, mas não tinha visto ainda um treinador brasileiro utilizar, e também com variações no 4-4-2, hoje com 2 linhas de 4. Foi o que eu vi, pelo menos. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Eu quero saber se você mudou o esquema porque você enxergou que, com a característica que o elenco do Corinthians tem, não dá para atuar mais no 4-2-3-1, principalmente porque talvez pela falta de jogadores mais agudos, do 1 contra 1, que chegam na linha de fundo, que você precisa pelos lados. Queria saber se você está disposto a manter esse esquema, que pode inclusive deixar 2 centroavantes aí no banco de reservas. Valeu. Boa noite, Samir. Muito interessante a pergunta, porque realmente nós adotamos esse sistema, né? Uma linha de 3 à frente do Xavier, com 2 atacantes por dentro. E ela surtiu efeito no primeiro tempo, só que quando a equipe se encolhia, ela baixava para um 4-4-2. Então era uma variação para dar um pouquinho mais de liberdade a 5 jogadores para chegarem à frente, mas quando a gente recuava, nós tínhamos a necessidade de fazer as 2 linhas de 4, às vezes no 4-4-2, às vezes no 4-4-1-1. Por quê? Porque o Vasco às vezes afastava o volante fazendo a saída de bola com 3 e às vezes ele fazia a saída com 2. Quando ele fazia a saída com 2, o Casares pegava o volante. Quando ele fazia a saída de 3, o Casares se comportava ao lado do Mantuan para que a gente não sofresse com as infiltrações dos 2 zagueiros por fora. Olha, o sistema tático, é óbvio que todo técnico tem aqueles que ele mais gosta, mas eu acho importante você olhar
a característica do seu jogador, a característica do seu elenco, saber o quanto que nós somos mais fortes jogando num sistema ou em outro. Acho que isso acaba, de certa forma, dentro de campo, você tendo respostas, não só no treinamento, mas também no jogo. Às vezes os atletas se sentem mais confortáveis jogando numa situação ou em outra situação, né? Então, resumindo a pergunta, nós tivemos variações. Hoje eu gosto que as minhas equipes tenham, né, com saída de 3, às vezes adiantando os 2 laterais, às vezes com saída de 4 também, com um volante apenas à frente. Então são variações que aos poucos a gente vai introduzindo na equipe para que a gente sempre mostre algum tipo de surpresa nos jogos. Mancini, boa noite. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, sobre a sua escolha de jogar sem centroavante, uma curiosidade: Jô e Bocelli nos últimos 4 jogos não conseguiram dar nenhum chute a gol. Hoje a gente viu o Mantua muito participativo. Queria saber se você entende que essa dificuldade dos centroavantes de ofício finalizarem tinha mais a ver com a movimentação deles próprios ou com a falta de criatividade do time. E já aproveito para emendar o seguinte: o Corinthians não tem conseguido repetir suas escalações há muito tempo antes de você chegar. Com exceção do Mantuan, que vai para a seleção, você tem um plano de manter o resto do time que começou hoje contra o Vasco já na próxima partida? Obrigado, um abraço. Olha, a ideia é que a gente comece a manter a mesma equipe, né? É óbvio que o Mantuan amanhã ele se apresenta na seleção, então nós não o teremos no jogo diante do América daqui a 7 dias, mas acho importante que você em alguns momentos faça as trocas, porque nós temos um elenco grande, né? E eu sei que a equipe está sentindo os estímulos que são diferentes que eles vinham fazendo antes, então isso também acaba mostrando uma certa fragilidade ao longo da partida, porque o atleta começa a cansar, porque o estímulo é diferente, mas possivelmente eu tenho a volta do Jô já diante do América, então nós vamos estudar. E sobre a participação dos atacantes, diferentemente do que foi hoje, nós não podemos de maneira alguma jogar um peso excessivo em cima de Bozelli e de Jô, porque hoje nós também tínhamos um meia. O Casares fez um grande jogo, até que cansou no segundo tempo, mas ele tem uma visão muito interessante, e a estratégia montada para esse jogo de hoje foi exatamente que nós enfrentaríamos uma dupla de zaga, onde eu achava, e acho que fiz o certo, de botar um jogador de velocidade, que também soubesse, que fosse técnico, mas que tivesse as infiltrações. E numa dessas infiltrações, ele acabou fazendo o gol. Teve um outro lance que, de onde eu estava ali, eu achei que foi pênalti no Mantuan, não vi ainda na TV o replay, mas eu acho que foi pênalti. Então o atleta entendeu a movimentação e a equipe, de uma maneira geral, subiu de produção. Obrigado, Mancini. Isso aí? Beleza.